Alimentação, físico, insônia crônica, não dormia. 3 horas da manhã de regra, acordada com os olhos desse tamanho, com a cabeça desse jeito. Tanto problema para resolver, tanto problema. A cabeça não parava. Aí eu ia dormir 5 horas, começava a pegar no sono. Para 5h30, despertador tocar e trabalhar. Vivia morta durante o dia. Alimentação, que é o pilar 3 ainda, imagina, eu só comia industrializado, qualquer coisa que eu via na rua, comia, ia para a faculdade. Então eu acordava às 5h30 da manhã, levantava para trabalhar, trabalhava até, eu fazia estágio na época da faculdade, então eu fazia estágio, saía do estágio 3 horas, ia fazer os atendimentos na clínica, que em psicologia você tem que fazer estágio, né, atender pessoas, eu ia atender, eu acabava às 6 horas da tarde, ia para a faculdade fazer supervisão e depois da supervisão tinha aula. Eu acabava tudo 11 da noite, chegava em casa meia-noite para não dormir. 3 horas da manhã com os olhos desse tamanho, misericórdia. É assim, a minha vida foi um inferno. Não conseguia comer direito, só comia errado. Comia muito doce porque era uma vontade louca de comer doce, carboidrato. Eu não comia fruta, legumes, verduras, proteína, carne, frango, ovo. Uma vez na vida e outra na outra vida. Atividade física, imagina, eu só queria dormir. Cansada, vivia morrendo pelos cantos. No metrô, não podia ficar em pé. Se eu dormisse em pé, sabe quando você parece que vai cair e perde as forças nas pernas? Gente do céu, um negócio absurdo. E o pilar espiritual? Como eu não conseguia vencer as crises de ansiedade, eu achava que eu era ingrata com Deus, porque eu não venci as crises e Deus está chateado comigo, porque eu tenho muitos pensamentos de morte, meu Deus. Quando alguém, eu lembro até hoje, Deus me perdoa pelos meus pensamentos, Deus não me ama, meu Deus, como é que eu sou essa filha? Metrô de São Paulo, de manhãzinha, cheio, as pessoas só faltam pular em cima de você. E eu lembro que eu tomava muito cuidado para não machucar ninguém, para ninguém machucar, né? E eu lembro que houve uma mulher que pisou no meu pé na hora, eu não falei nada, mas já vi aquela mulher, sabe, sendo jogada e caindo por debaixo dos trilhos do trem, o trem passando por cima dela. Era esse meu pensamento, minha amiga. Era nesse nível. Eu falo aqui porque eu não tenho medo, era como eu vivia. Eu sou como você. Aqui a minha cabeça. Brigava com qualquer pessoa, já vi aquela pessoa, eu me via dando murro até sangrar aquela pessoa. Gente, eram meus pensamentos, eu falava, Deus, socorro, eu vou enlouquecer, me perdoa. Menina, eu chorava tanto dia, eu falava, Deus não vai me perdoar nunca. Eu sou muito pecadora, no sentido de, Deus não me quer, porque eu sou muito suja. Quantas vezes eu não orei isso para Deus? Eu sou suja. Eu queria arrancar minha cabeça, eu queria arrancar os sentimentos ruins. E os sentimentos no corpo, a sensação do corpo. Eu era uma confusão. Quem tem esse problema aí, hein? Quem se vê essa confusão? E eu quero falar o seguinte para você, meninas. Eu vou aqui ver as mensagens de vocês. Alguém se identificou com a minha história com essas questões? Ansiedade é a mensageira da desordem. Ela vai dizer que os seus 4 pilares estão desequilibrados. Quais são os pilares? Psicológico, emocional, da mente, pensamentos, sentimentos, emoções. E detalhe, sentimentos sempre extremos. A raiva não é negativa, mas na ansiedade ela fica extrema. A tristeza não é negativa, mas nas crises de ansiedade ela fica extrema. Por que a raiva, exemplo, e a tristeza não são negativas? Eu vou dar um exemplo da tristeza. Porque quando você fica triste porque o seu marido falou algo para você, você falou um monte para o seu marido e você fica chateada, você só cai na crise de ansiedade porque você não sabe resolver aquele problema, você se rende para a tristeza. Você precisa entender que a tristeza leva à reflexão. Estou triste porque eu errei. Quem usa a tristeza de maneira saudável, ela não se rende. Ela vive a tristeza, sente a dor, que a tristeza dói, mas ela começa a refletir sobre o que fazer de diferente naquela situação que errou. Crise de ansiedade não faz isso. Fica se punindo. Presto para nada. Não valho nada. Aí eu fiz aquilo pro meu marido, não valho nada. Vai viver o extremo. Crise de ansiedade leva aos extremos dos sentimentos, que não são negativos, mas você vive o negativo porque você está com crise de ansiedade. Você está com transtorno de ansiedade, com ansiedade patológica. Seus pensamentos horríveis, sentimentos horríveis, relacionamentos ruins. Vive descontrolada ou não fala nada, não se posiciona para nada, todo mundo faz o que é com você.
tem medo de falar com as pessoas, não confia nas pessoas, prefere ficar com bicho do que com gente. Trauma sério, hein? Não prefiro, por mim, todos os seres humanos podiam morrer. Eu pensava assim. Eu pensava, tinha horas que eu falava, nossa, podia haver morte de todos os seres humanos, só ficar eu e os bichos, porque bicho é a melhor coisa do mundo. Quem fala um negócio desse são pessoas muito com desequilíbrios emocionais e com dores emocionais e traumas emocionais muito importantes, tá bom?